Glória a Deus, Deus seja exaltado, para sempre. Podem sentar, queridos. Muito bom poder estar mais uma vez na casa do Senhor, louvando a Ele, tendo esse privilégio, de podermos estarmos juntos. Aos poucos Deus está trazendo tudo de volta, e eu acredito que nessa volta Ele também está transformando, está mudando algumas coisas. E o mais importante, como Deus mora dentro de nós, que Ele venha mudar também algumas coisas aqui dentro de nós, o lugar, Algumas coisas que estavam erradas precisam serem colocadas no lugar certo. Então que nessa volta, em nome de Jesus, nós possamos estar recebendo de Deus essa mudança, essa transformação em nossas vidas. Afinal de contas, Deus merece a nossa adoração. Foi para isso que nascemos, para louvar, glorificar o nome do Senhor e para pregar o Evangelho a toda a criatura, como diz a palavra de Deus. Nós fomos levantados como igreja para mostrarmos a glória de Deus para esse mundo que está tão distante, está tão difícil na escuridão, mas nós cremos que a igreja continua de pé, a igreja continua viva, mesmo aos poucos, Deus, como eu estou falando, Deus vai estar restabelecendo tudo de novo, vai estar colocando tudo no seu devido lugar, para que possamos dar continuidade a essa obra maravilhosa, que nunca teve fim, nunca vai ter, porque essa mesma igreja aqui, ela vai se unir ao Senhor e vai morar para sempre com Deus ali, em um só corpo ali, na nova morada, na Nova Jerusalém, que Deus está preparando para nós. Amém? Vamos abrir nesse momento a palavra de Deus. Nós iremos acompanhar a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Abra comigo aí, a partir do verso 11. Nós vamos ler do 11 até o verso 16. Uma história muito interessante, que aconteceu ali na época de Cristo, e que com certeza seus ensinamentos servem para nós até hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 11 até o verso 16 da palavra de Deus. Amém? Tem alguns em pé, tem outros sentados. Vamos andar juntos, todos de pé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a glória do Senhor. Amém. Lucas capítulo 7, versículo 11 diz assim: logo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Glória a Deus, amém? Aleluia, igreja, glória a Deus. Oremos. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra por si só é poderosa, tem poder para nos tocar, para modificar a nossa vida. Tua palavra, Deus, ela é suficiente para salvar, para curar, para trazer de volta aquele que estava perdido, para transformar, para libertar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Fala conosco essa noite. Realiza, Senhor Deus, teu querer sobre nós, sobre a tua igreja, que através dessa palavra, Deus, Senhor, venha abençoar as nossas vidas, venha, ó Deus, nesse momento nos sustentar, venha refrigerar
a nossa alma. Nos dá alegria, Senhor Deus, a alegria do Teu Santo Espírito. Nos ajuda a Te louvar, a Te engrandecer, a louvar o Senhor em espírito e em verdade. Obrigado, Deus, eu Te agradeço pela Tua palavra desde já, porque eu sei que ela vai cumprir o proveito, vai ter o proveito certo pelo qual o Senhor está enviando para cada um de nós. Muito obrigado, eu oro assim, Te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Podeis sentar, queridos. Muito interessante esta palavra, está ali no texto base de Lucas, no capítulo 7, Jesus ele sai ali de Cafarnaum, ele vai rumo ali à cidade de Naim, uma cidade que tinha como significado o seu nome de graciosa, de bela. Ela ficava ali a aproximadamente uns 50 quilômetros de Cafarnaum, e que era uma aldeia que estava ali próxima ao Monte Hermon, né, o Monte das Bênçãos, né? Ela estava ali a sudoeste de Nazaré, onde Jesus nascera, situada ali naquela região de Sunem, onde morava a Sunamita, uma personagem aí, uma figura, de certa forma, muito conhecida no Antigo Testamento, e atualmente Naim, ela está edificada ali sobre os escombros, né, onde ela mesma existia, ou seja, uma aldeia pequena, provavelmente umas 5.000 pessoas, isso era comum na época de Jesus, apenas 5.000 habitantes, porque existia vários locais, como hoje, vários interiores, várias regiões, e claro, aquela cidade era também uma cidade abençoada, era uma cidade também sofrida, onde existia ali as mais diversas situações difíceis. Interessante que Jesus, quando ele passava ali pelo aquele lugar, ele dá de encontro a um enterro, a um cortejo, e Jesus vai ao encontro. Quando eu olho para essa passagem, eu fico pensando que houve ali um contraste, a morte ou a vida se encontrando com a morte. Naquele momento, a tristeza dando de cara com a alegria, porque quando Jesus chega, há alegria. Onde o Espírito Santo de Deus está, há abundância de alegria, e o povo estava feliz, o povo estava alegre. Olha, Lucas capítulo 7, versículo 1 diz: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, né? Jesus ele percorre ali alguns quilômetros, indo de Cafarnaum, e ali onde ele cura o servo de um centurião, e agora ele pôde chegar ali em Cafarnaum, mais ou menos à tarde, exatamente naqueles momentos, naqueles horários onde aconteciam ali os enterros, né, os funerais. E ali Jesus também estava acompanhado com muitas pessoas felizes. Elas glorificavam a Deus pelos sinais que já haviam visto. Jesus estava curando, Jesus estava levantando pessoas ali, Jesus estava salvando, e agora eles estão alegres, eles estão felizes. Eles vão entrando ali naquela cidade e eles encontram então ali um cortejo fúnebre que estava em sentido contrário ao de Jesus. Eles estavam indo para o cemitério, e ali, claro, eles estavam a certa distância das casas, fora da povoação, mas há, como eu falei, um contraste de ânimos aqui, porque de um lado estava a multidão alegre, e de um outro lado estava uma outra multidão triste, chorando a perca, a morte de um jovem, e claro, uma viúva que havia perdido ali o seu marido e agora perdia o seu único filho, né? O que a gente
já escuta muito falar de algumas pregações, é que algumas pessoas vão estar falando apenas sobre a questão financeira daquela mulher, porque agora ela perdera o marido e o seu único filho, que era aquele que iria trabalhar para sustentar a casa, estava morto. Mas eu não vejo somente dessa maneira. Eu vejo que o problema era muito mais sério do que o financeiro. O problema ali era exatamente emocional. Eu imagino, você aqui com certeza já perdeu alguém muito próximo. Talvez você já perdeu o irmão, talvez você já perdeu seu pai, talvez já perdeu sua mãe, talvez você já perdeu o seu parente, o seu amigo. E aqui a gente vê que quem perdeu, e todos nós já perdemos alguém próximo, a gente vai ter uma pequena noção aqui do que é realmente perder alguém e do que é realmente ver o que esta mulher estava passando, o que esta mulher estava enfrentando e iria enfrentar também daqui para frente nessa história, porque não há dor maior do que perder alguém que nós amamos. E olha que nós estamos vivendo numa pandemia onde a morte, onde a tristeza não está nem batendo a porta, né? Ela está levando direto para o cemitério. As pessoas não têm hoje mais nem chance aí de estarem velando os seus entes queridos, os seus mortos. E quantos não estão morrendo? Quantas pessoas queridas não estão morrendo? Às vezes na nossa própria família, às vezes nos nossos familiares, nossos amigos nós perdemos. Mas o bom é que o dono da vida estava chegando. O dono da vida estava entrando ali naquela cidade. Jesus de Nazaré, o autor da vida. A Bíblia diz que ele entra ali, e o que nós podemos ver é que aqui a gente vai ver uma diferença também, porque se nós olharmos um pouquinho para trás, a gente vai ver aquela mulher correndo, correndo para tocar em Jesus. A gente vai ver aquele homem buscando o Senhor: vai na minha casa, minha filha está morta. A gente vai ver muitas pessoas dizendo: Jesus, se tu tiveres compaixão de mim, me ajuda, me cura. A gente vai ver Jesus curando os cegos, e aqui a gente não vai ver uma mulher aqui se ajoelhando, a gente não vai ver uma mulher aqui se prostrando. A gente vai ver um Jesus tendo compaixão daquela mulher. Ele, quando vê aquele cortejo fúnebre vindo ao rumo dele, ele olha para aquela mulher, e a Bíblia diz que ele tem compaixão daquela mulher, daquela pobre viúva. Amados, a gente vai ver aqui Jesus tomando a iniciativa na vida dessa mulher. Aqui ela não se humilhou, ela não tocou nele, porém ela estava muito triste, estava chorando a morte do seu filho. E nós podemos compreender o quanto Jesus nos ama, o quanto Jesus cuida de nós. Às vezes nós não percebemos isso, às vezes nós não prestamos atenção nisso, mas Jesus tem compaixão de nós. Nós erramos, nós falhamos, nós nos afastamos, e Jesus está ali, está renovando as nossas esperanças, através da sua misericórdia, da sua graça. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos abençoado. O quanto Jesus nos ama, o quanto Ele se preocupa conosco, o quanto Ele tem prazer no nosso sofrimento, ou melhor, o quanto Ele não tem, prazer em nosso sofrimento, e muito menos a nossa dor. Jamais. Jesus, Ele nos deu a sua própria vida para nos salvar.
Às vezes as pessoas pensam: eu estou sofrendo, estou doente, como se Jesus tivesse prazer nisso. Jesus não tem. Jesus, pelo contrário, Ele tem compaixão, Ele tem amor por nós. E o que nós podemos aprender aqui? É que Jesus olha para aquela mulher, assim como Ele olha para mim, assim como Ele olha para você, assim como Ele olha para o seu filho que está doente, para a sua filha que está doente, assim como Ele olha para as pessoas que estão nos hospitais, clamando, buscando a cura. Jesus, nesse momento, Ele olha para aqueles que estão ali ao fio da morte. Mas a gente vê também que falta muito de nós. Às vezes nós não buscamos o Senhor como devemos buscar, não devemos realmente nos entregar como devemos nos entregar. Afinal de contas, nós já entregamos nossa vida para Jesus. Quem não entregou tem que entregar. Eu estava num certo lugar e um senhor chegou e ele estava reclamando do lugar. Ele disse: olha, a gente paga para viver. A gente entra num lugar como esse, até para respirar tem que pagar. E eu disse a ele, eu digo: senhor, nós não somos dono de nada, nós não temos nada. Realmente o senhor está certo. Nós temos que entregar a nossa vida para Jesus, porque senão o diabo vem e leva. Então a oportunidade é agora. A oportunidade é agora. E ele baixou a cabeça e saiu. Nós não somos donos de nada, nem da nossa própria vida. Porque a minha vida antes era do diabo, agora é de Deus. Agora é de Cristo. Assim como a sua. Porque quem não entrega a vida para Jesus corre o risco do diabo vir levar. E não tem mais volta não. Entregar a vida para Jesus. Porque Jesus nos ama. Jesus olha para aquela mulher. E muitas vezes nós achamos que Jesus não está nos vendo, que Ele não se importa conosco. Mas em meio àquela multidão que carregava aquele caixão, Jesus procurou com seu olhar, e toda a atenção do mestre foi exatamente voltada para aquela mulher, para aquela pobre viúva. Meus amados, Ele nos vê, Ele nos conhece, e jamais, jamais Jesus vai nos desamparar. Jamais. Jesus, Ele comoveu-se de compaixão, versículo 13, Ele se comove com aquela situação, porque enquanto nós olhamos para o exterior, Jesus olha para dentro de nós. Jesus olha para dentro de nós, Ele vê o que nós sofremos, Ele vê o que nós estamos passando, e Ele olha lá no íntimo. Às vezes nós olhamos para as pessoas e olhamos apenas o exterior, olhamos para a roupa, olhamos para o comportamento, para a fala, mas Jesus, Ele olha para aquela mulher, Ele não olha apenas, Ele não vê apenas as lágrimas daquela mulher, mas Ele vê o sofrimento dela, o quanto ela precisava de Jesus, o quanto ela precisava naquele momento ter de volta o seu filho. Vocês imaginam um cortejo, um funeral naquela época? Quantos choravam, quantos se lamentavam, quantos gritavam por conta da morte de um jovem? E quantos jovens não estão morrendo hoje? Quantos jovens não estão morrendo? Quantos jovens não estão se perdendo? Só essa semana, quantos jovens não foram mortos em Teresina? Com morte violenta.
Mas quantos jovens também não estão morrendo dentro das igrejas? Jovens que poderiam estar aqui, aonde estão? O que estão fazendo? Nós estávamos conversando antes do culto, e nós estávamos lamentando exatamente essa situação do mundo, não era só nossa não, do mundo. Eu fico pensando, Jesus pode estar balançando a figueira agora. Quem é que vai ficar? Quem vai continuar? Quem vai dar a cara a tapa? Quem vai permanecer? E muitas coisas estão sendo reveladas, e a gente fica preocupado, porque vai o nome da igreja, vai o nome de Cristo junto, vai o nome evangélico. Mas eu quero dizer para você, está aqui nessa noite, você que está lá do outro lado também, permaneça firme, permaneça fiel. Jesus diz: aquele que permanecer até o fim, eu darei a coroa da justiça. Amém? Amém, igreja? Eu darei a coroa da justiça. Permaneça até o fim. É muitas batalhas, são muitas dificuldades, são muitos obstáculos. O mundo está emaranhando, a coisa está ficando feia. Continue firme. Hebreus capítulo 12, tire tudo aí que está emaranhando em suas pernas, o pecado. E olhem para Cristo. Olhem para o autor e consumador da nossa fé. Jesus tem compaixão de nós. Ele nos ama, Ele nos conhece, Ele conhece as nossas tristezas, Ele sabe o que nós estamos passando. A nossa dor é a dor de Jesus, o nosso sofrimento é o sofrimento de Jesus. Ele nos ama. E aqui nós podemos observar o poder de Cristo sobre a morte. O evangelista chamou a atenção de todos, e em particular dos jovens. Quando ele diz: levanta-te dos mortos e Cristo te iluminará. Levanta-te, jovem, resplandece. O jovem se sentou, e nós que temos a graça de Cristo, o que temos feito? Nós devemos mostrar essa graça. Jesus, ele disse para aquela mulher: não chores. Jesus tem uma palavra amiga ali naquele momento para aquela mulher, e a gente entende que Jesus está sempre falando conosco. Porque alguém vai dizer assim: eu estou fraco, eu estou triste, eu estou fora da igreja por falta da palavra de Deus. Pelo contrário, que mais se tem a palavra de Deus. Quantas palavras, quantas mensagens eu não recebo por dia? Eu tenho certeza que você recebe também. Só no WhatsApp. Quantas reflexões nós não recebemos por dia? Será que nós lemos ou não? Deixa para lá. Nós temos a Bíblia ao nosso lado aqui, está conosco. Nós temos a rádio, nós temos a TV, nós temos a igreja que nunca parou. O prédio fechou, mas nunca parou.
Então ninguém pode dizer que é a falta da palavra de Deus. Não, a palavra não é minha. Eu prego aquilo que Deus diz que eu tenho que falar para o povo. Aquilo que o Senhor diz é aqui. Fala por aí. Eu não estou falando de mim. Meus amados, Jesus, Ele tem sempre essa palavra para nos fortalecer. As lutas podem ser difíceis, as muralhas podem ser grandes, altas, mas o Cordeiro de Deus vai estar sempre conosco, falando suavemente aos nossos ouvidos, dando-nos forças para suportar as dificuldades. Jesus, Ele se aproxima daquela mulher, porque Jesus está sempre do nosso lado. Jesus, Ele toma a iniciativa, Ele vai até aquele caixão, aquele morto, porque Jesus, Ele quer se aproximar de nós. Às vezes a gente diz assim: eu estou tão fraco na fé, eu estou tão devagar na fé, eu estou caindo na fé, mas não é culpa de Cristo não, é nós que nos afastamos, é nós que se envolvemos com aquilo que não é para se envolver. A gente fica tão enraizado nesse mundo aqui, as coisas tudo passa, mas a gente fica tão ligado aqui nesse mundo, que a gente esquece que a gente deve buscar aquilo que está em primeiro lugar. São as coisas do alto, que é Cristo na nossa vida. E Jesus, Ele vem, Ele fica do lado daquela mulher, Ele se aproxima. Jesus, Ele se aproxima de nós também, porque Ele quer enxugar as nossas lágrimas. Nós precisamos deixar Jesus ficar do nosso lado, nós precisamos deixar Jesus nos consolar. A Bíblia diz que Jesus toca naquele caixão, naquele esquife, porque Jesus, Ele age em nosso favor. O grande problema daquela mulher era exatamente esse caixão que ela levava. Ali estava o seu filho, e ela estava levando o seu filho exatamente para o túmulo, exatamente para a morte, para um lugar onde nunca mais ela iria vê-lo, ali naquela terra. Ali estava sendo sepultada a sua família, estava sendo sepultada a sua alegria, estava sendo sepultada exatamente a sua companhia, o único filho que ela tinha. Ou seja, tudo que ela tinha estava indo para o buraco. Mas tem uma coisa que você não deve deixar ir para o buraco, é a sua fé. Não deixe. Continue firme, continue orando, continue vindo à igreja, continue contribuindo, continue trabalhando, continue dando, acima de tudo, um bom testemunho de quem é você diante desse mundo tão difícil, tão cruel. E eu pergunto: em qual área da sua vida Jesus deve tocar? Você que está aí do outro lado, em qual área da sua vida Jesus deve tocar? Diga para mim aí. Não diga para mim não, diga para Jesus mesmo. Diga para o Senhor. Pare um pouquinho, igreja. Baixe um pouquinho a sua cabeça nesse momento. E eu pergunto: em qual área da sua vida Jesus precisa tocar? Onde é? Não o impeça de tocar. É preciso. Nesse momento diga: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor toque em tal área da minha vida, porque eu quero viver para te honrar, eu quero viver para te louvar, eu quero ser diferente nesse mundo, eu quero te representar, eu quero ser forte no teu reino, eu quero ser simples, eu quero ser servo, eu quero te amar, Senhor.
Entregue sua vida para Ele, confie nele. Nesse momento, entregue as suas fraquezas, entregue os seus pecados, aquilo que você cometeu de errado. Peça perdão ao Senhor nesse momento. E se tem uma área na tua vida que é fraca, entregue para o Senhor. Nesse momento, entregue sua vida para o Senhor. A palavra de Deus diz que a sua graça se aperfeiçoa em sua fraqueza. Ó Deus querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós acreditamos que nesse momento a vida está aqui, a alegria está aqui, porque o teu Espírito Santo está aqui. E nesse momento, Deus, toca, Senhor, na vida de cada um dos teus servos, Senhor Deus, vem tocando, Senhor Deus. Nós não podemos nos tocar nesse momento, mas o Senhor pode entrar na nossa vida, Senhor Deus, o Senhor pode entrar no nosso íntimo, ó Deus. Toca, Senhor Deus, o Senhor que é o médico dos médicos, o Senhor que não trabalha apenas a vida física, o Senhor que não trabalha apenas a cura física, mas cura, Senhor Deus, o nosso interior, a nossa espiritualidade, Senhor Deus, a nossa alma. Ajuda-nos, Senhor Deus. Esse momento nos toca aquele que está lá do outro lado também, que está nos acompanhando em casa. Deus, eu te agradeço por tudo, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, e nesse momento, Pai, nós te damos o devido lugar, o lugar é teu, em nome de Jesus, amém, amém. Quem crê diz um amém forte aí, amém. Graças a Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família.